Bom dia, irmãos, graça e paz. É motivo de grande alegria estar nesta manhã com essa grande responsabilidade que é compartilhar a palavra com os irmãos. Agradeço ao presbítero João Maurício, a Marcinha pelo convite e peço mesmo que Deus coloque nos meus lábios aquilo que Ele deseja que nós, nesta manhã, meditemos e guardemos em nossos corações. Eu vou compartilhar com os irmãos a primeira tela aqui do nosso estudo. E dizer aos irmãos que o tema, escolhido para a nossa reflexão é de força em força. O texto básico está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 ao 18 e parte do versículo 21. Antes de entrarmos no texto básico, nós vamos ler este versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Então, vamos todos ler juntos este versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, te peço, Senhor, que o Senhor seja dirigindo este estudo, que o Senhor abra a mente e coração de cada pessoa aqui, que nós possamos, ó Pai, aprender juntos enquanto família da fé, reunidos em igreja, Pai, aprender sobre a Tua Palavra e que nós possamos praticar a Tua Palavra, Senhor. Te peço então, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos guarde a todo momento e que proporcione para nós, Senhor, um momento gostoso de reflexão, de aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este versículo que nós acabamos de ler em Romanos 8, outro dia, em uma das reuniões com o grupo Café com Palavra, que é o grupo de mulheres que a gente faz a leitura de livros, nós já ontem, inclusive, terminamos o 3º livro, e no dia 7/11 iniciaremos o próximo, que fala sobre oração. Então, até fica aí o convite para as demais irmãs que tenham disponibilidade, vontade de fazer essa leitura. É bastante edificante e gostoso os encontros que temos tido de 15 em 15 dias. E outro dia, então, nós, lendo esse último livro, cujo título é Renovadas, nós lemos este versículo e pensamos na história de José, que foi vendido pelos irmãos, sofreu muito, mas ele acabou governador do Egito, tudo segundo o plano e o propósito de Deus. E eu comentei com as irmãs do grupo que este versículo tem ensinamento profundo, principalmente no contexto bíblico em que está inserido, em Romanos 8, que é o verdadeiro tratado teológico. Mas este versículo, quando diz de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos reforça o entendimento de que o propósito da nossa vida é adorar e glorificar a Deus. Nós podemos crer que o maior bem para aquele que ama a Deus é se tornar parecido com Cristo, bem como ter a certeza da salvação. A Bíblia é a palavra de Deus, rica em ensinamentos. E assim como a vida de José nos apresenta homens e mulheres que são usados para fazer a obra de Deus. Como nós temos o exemplo também do apóstolo Paulo, a sua conversão e o quanto serviu a Deus.
A conversão do apóstolo Paulo, quando nós lemos em Atos, no início, nós temos lá em Atos, capítulo 9, a conversão de Paulo, ela é edificante quando nós lemos. Aquele Paulo, que era aquela pessoa que perseguia os cristãos, ele é chamado, ele ouve diretamente a voz de Jesus. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois dessa conversão, depois do preparo que Paulo teve, porque não foi de uma hora para outra que ele começou a pregar, mas ele teve um preparo, e aí ele se tornou um dos maiores evangelistas da Bíblia, que a Bíblia nos traz. Então ele foi usado, cheio do Espírito, uma vida de serviço a Deus. E hoje eu proponho aos irmãos, à luz da palavra, enxergarmos um dos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo, que, diferentemente de José, que se tornou governador do Egito, Paulo foi acusado injustamente, condenado à morte. Contudo, ele pôde dizer com toda razão o que lemos no versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Passamos então à leitura do texto básico, lembrando que se trata da segunda carta escrita a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 ao 18 e parte do 21. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque está cortando um pouquinho. Para mim. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vierdes, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apressa-te a vir antes do inverno. Queridos, sabemos que a 2 Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que estava preso em Roma pela segunda vez. De acordo com estudiosos, isso por volta do ano 67 da era cristã. Devemos considerar que quando escreveu esse texto, já era um homem sentenciado à morte. Sabemos que Paulo foi preso outras vezes, sofreu açoites, naufrágio, muitas coisas aconteceram, mas até então era acusado e preso por questões religiosas, por ser um pregador das verdades do Evangelho. Esta segunda e última prisão em Roma foi diferente. Ele foi preso por determinação do imperador Nero, imperador de Roma. Paulo foi acusado de malfeitor.
sendo-lhe imputado o crime de ser o líder dos incendiários de Roma, um incêndio histórico que destruiu a cidade. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados, e os 4 que não foram atingidos eram povoados por judeus e cristãos, o que deu um álibi, um motivo para que Nero mandasse prender Paulo. Paulo ficou encarcerado na prisão Mamertina. Compartilho aí a imagem da prisão. Um lugar tenebroso, úmido, frio, escuro, de onde os prisioneiros ou saíam muito doentes ou saíam para o martírio, para a morte. Essa é uma grande diferença da primeira prisão de Paulo, a primeira prisão em Roma, onde Paulo estava numa prisão domiciliar, que ele podia sair, em que ele orou para ter liberdade, pediu oração, e de fato ele saiu naquela ocasião, mas aqui foi diferente. Paulo não orou, porque Paulo sabia que estava, assim, já condenado por aquela situação. E essa prisão Mamertina, esse cárcere, hoje se tornou um ponto turístico na cidade de Roma. As pessoas que visitam a Itália, que vão a Roma, podem incluir no seu pacote turístico visita a essa prisão. E como mencionado, então, Paulo escreve o texto lido já sentenciado à morte. Portanto, levemos em consideração o componente emocional que envolvia o apóstolo ao escrever estas palavras a Timóteo, pois houve verdadeira desconstrução do seu nome. Imaginem as pessoas comentando: lembra do Paulo, aquele apóstolo? Pois é, ele está preso, ele está acusado de ser um dos líderes do incêndio de Roma. Imaginem o que diziam, imaginem a tempestade que passava o coração de Paulo ao ser acusado injustamente por um crime tão grave. Olhemos a primeira parte do versículo 15 do capítulo 1, para entendermos quais os reflexos desta situação no coração de Paulo, na vida de Paulo. A primeira parte do versículo 15 do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Pergunto aos irmãos: quantos abandonaram Paulo? Todos abandonaram. Os irmãos em Cristo, as igrejas que conheciam o caráter, o ministério, eram testemunhas da bênção que era o trabalho dele, todos os abandonaram. Lembrando que Éfeso era a capital da Ásia Menor, Éfeso, em que Paulo plantou uma das igrejas que apoiou o ministério dele, a obra missionária, sustentou em ofertas. Aqui nós podemos imaginar que também, de certa forma, não compareceram para a sua defesa, porque o texto bíblico diz: todos os abandonaram, talvez por medo de sofrer as mesmas consequências, porque aquele período era de grande perseguição aos cristãos. Cristãos serviam de tochas humanas, faltou madeira para se fazer cruz. As pessoas os cristãos perseguidos de maneira muito trágica. Imaginem o que é ser abandonado pelas pessoas que mais nos conhecem. E tem mais. No capítulo 1, no versículo 8, Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo. Era filho na fé e provavelmente Timóteo estava constrangido em dizer que era tão próximo de Paulo.
Então, Paulo encoraja. Nós sabemos, por estudos que efetuamos, que uma das características da personalidade de Timóteo é que ele era um homem tímido. Tanto que há várias passagens bíblicas em que Paulo encoraja Timóteo. E aqui nos leva a crer que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, não tenha vergonha, você me conhece, você conhece o nosso Deus. E uma das características do direito romano é o direito à defesa. Ainda hoje, nas faculdades de direito, aqui no Brasil, nós temos essa disciplina. Eu mesmo estudei direito romano, já estou formada há 24 anos, estudei direito romano na faculdade de Mackenzie que eu fiz, e o nosso direito, nosso ordenamento jurídico, ainda segue princípios do direito romano, que é rico quanto à questão da defesa, a possibilidade da defesa. E provavelmente, quando em audiência, Paulo apresentou sua defesa, certamente ele nutriu a esperança de ter pessoas testemunhando a seu favor, pois sabiam que ele não era um homem que semeava destruição, e sim um homem que semeava vida, que propagava sobre o amor de Deus. Contudo, no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz a Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Paulo sai da audiência sentenciado à morte. Diante de tudo isto, à luz da palavra, podemos dizer que Paulo se sentiu fraco. Reflexo de toda essa situação. Paulo se sente fraco. Tanto é assim que no versículo 17 do capítulo 4, ele inicia dizendo: mas o Senhor me revestiu de forças. Ora, só é revestido de forças quem está fraco. Irmãos, aqui cabe uma pausa para nós pensarmos. O que será que sentiríamos? O que faríamos nesta circunstância? O apóstolo Paulo, nessa circunstância, como em tantas outras da sua vida, sabia que a sua fé estava firmada no Deus poderoso. E mais uma vez ele é revestido de forças pelo Espírito Santo e traz ensinamentos preciosos naquela que podemos considerar como suas últimas palavras proferidas em carta endereçada a Timóteo. Então, o versículo que nós sabemos de cor, que nós falamos e que Paulo também nos ensina, que está em 2 Timóteo 1,12. Bem sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso. Sim, Paulo conhecia o Deus a quem ele servia. Então, eu compartilharei com os irmãos, já partindo assim para a segunda parte dessa meditação, 4 princípios que nós podemos destacar deste texto básico. Os irmãos, lendo, poderão pensar em outros ensinamentos. Certamente, essa passagem é muito conhecida e recheada de ensinamentos, mas aqui eu destacarei aos irmãos 4 princípios, 4 ensinamentos que Paulo passa para Timóteo e que nós também podemos utilizar em nossa vida hoje em dia. O primeiro princípio é que gente precisa de Deus e deve ter amigos para compartilhar e orar. Nos versículos 9 e 10, Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tem mandado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente fora para Galácia e Tito para Dalmácia. Temos intimidade com Deus. Paulo nos ensina que, especialmente nos momentos difíceis da nossa vida, nós devemos confiar em Deus e procurar um amigo
um irmão na fé para orar, conversar, alguém que possamos confiar, repartir as nossas aflições. Paulo foi abandonado por aqueles que mais o conheciam, mas o seu ensinamento é para que nós devemos seguir em frente, porque o registro de mágoas pode nos adoecer. Então, irmãos, quando nós passamos por momentos, especialmente, porque a todo momento nós devemos compartilhar com os irmãos, mas naqueles momentos difíceis, até domingo passado o pastor pregou sobre depressão, muitas vezes eu fico pensando, poxa, falta às pessoas um ombro amigo, um amigo na fé, para as pessoas conversarem, nós devemos ter esses amigos. E nós, como amigos, devemos ser bons ouvidos, sermos ouvintes, ouvirmos mais do que falarmos. E também guardarmos aquilo que um irmão traz para nós, para repartir conosco, deve ficar conosco. Nós devemos ser esses bons amigos, amigos na fé. Portanto, irmãos, não devemos ficar sós nessas situações. Por mais difícil que seja a situação, devemos convidar alguém para dividir a nossa dor, um amigo próximo, um irmão na fé, para orar conosco. O segundo ensinamento é saber perdoar e entregar para Deus as injustiças que sofremos. Na parte final do versículo 11, Paulo diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Para entendermos um pouquinho esse princípio, nós devemos nos voltar para o livro de Atos, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, no capítulo 13, versículo 13, que diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, João, que é João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, ele abandona Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. As razões deste abandono, a Bíblia não diz. Portanto, onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Não adianta ficarmos conjecturando os motivos. Mas fato é que João Marcos abandonou Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé voltaram dessa viagem, muitas coisas aconteceram, resolveram conflitos entre igrejas, tiveram concílio, muitas coisas. E tempos depois, quando Paulo chama Barnabé para a segunda viagem missionária, Barnabé fala de sua vontade de levar João Marcos com eles. E Paulo não aceitou, e houve tamanha desavença entre eles a ponto de separá-los. E lá, então, no livro de Atos, no capítulo 15, rapidamente nos versículos, deixa eu abrir lá, nos versículos 36 ao 37, nós temos o registro desta passagem. Atos 15, 36 a 41, desculpa. Melhor dizendo, Atos 15, 37 a 41. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo
tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A Bíblia aqui tem uma linguagem polida, mas eu imagino que tenha sido um diálogo bem acirrado, né? A ponto de causar esta separação, mas tudo de acordo com o propósito de Deus. Porque, vamos imaginar, nessa situação, então, nós tivemos a viagem missionária, Barnabé com Marcos e Paulo com Silas. Então, nada é por acaso, nós sabemos disso, mas nós humanos, muitas vezes, somos levados ali pela emoção do momento, sem até compreender naquela situação o que Deus está nos propondo. Mas esse Marcos, depois ele foi discipulado por Pedro, e esse João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, né? Então foi Marcos que escreveu esse Evangelho que nós tanto conhecemos e lemos, tão precioso para nós. Então Paulo, preso, ele pede a Timóteo para trazer Marcos. Ele nos ensina sobre a humildade, a coragem de pedir perdão. Irmãos, nós não podemos avançar na vida deixando pessoas feridas. Nós devemos olhar para Jesus Cristo, que é perfeito, e na cruz nos ensina sobre o perdão. O ensinamento de Paulo é que devemos construir pontes onde nós mesmos cavamos abismos. Devemos ser revestidos do Espírito Santo para reconhecer os nossos erros e pedir perdão, e também perdoar aquele que nos ofende. Sejamos rápidos em perdoar. No versículo 14, o mencionado Alexandre, o latoeiro, dizem os estudiosos que foi quem entregou Paulo, e por tal motivo Paulo foi preso. E nesta passagem, Paulo ensina a não semear ódio e vingança. Assim como Paulo, nós devemos entregar a Deus as pessoas que intencionalmente nos fizeram mal. Porque há uma diferença entre pessoas que, com dolo, intencionalmente maquinam contra nós. Isso é muito comum em ambiente de trabalho, o chamado puxar o tapete. Mas há uma diferença para aquelas situações em que há um desentendimento, às vezes até não intencional. Às vezes uma pessoa fica chateada com a gente nem sabe o que a gente fez para a pessoa. Então, se a gente percebe que é uma situação assim, mais simples, nós devemos chegar para essa pessoa e falar: estou percebendo que você está um pouco diferente, eu te fiz alguma coisa, porque eu quero te pedir perdão se eu fiz, eu quero entender. Mas situações com dolo intencional, como essa desse Alexandre que entregou Paulo, Paulo aqui nos ensina a entregar ao Senhor, porque o Senhor dará conta disto. O terceiro e penúltimo princípio é de que jamais devemos nos afastar da palavra de Deus. Devemos priorizar a oportunidade de buscá-lo diariamente. No versículo 13, Paulo diz a Timóteo: quando vierdes, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Apressa-te a vir antes do inverno. Paulo aqui nos ensina que nunca, jamais se afaste da palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias da vida sejam dramáticas e dolorosas. Paulo está preso em uma masmorra, acusado do que não fez. Os irmãos na fé o abandonaram e, apesar disto, pede a Timóteo para trazer os livros
os pergaminhos, ele quer se alimentar ainda mais da palavra de Deus. Irmãos, é tão comum a gente ouvir que uma pessoa, um irmão, um crente, que sofre por uma doença, ou então que tem um familiar com uma doença grave, que vem a falecer, ou então um problema de desemprego, que esse crente ele se sente abandonado, ele se ressente com Deus, muitas vezes culpa a Deus por aquilo. Ai, Senhor, nós devemos orar para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor coloque esses ensinamentos tão preciosos de que o Senhor está ao nosso lado, para o nosso bem. E Paulo nos ensina a nos agarrarmos mais e mais na verdade de Deus. Deus nos dá oportunidade de buscá-lo. Devemos saber priorizar o ensino enquanto há tempo. Como Paulo diz a Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. Deus nos dá oportunidades de buscá-lo, oportunidades de compartilhar a palavra com uma pessoa que não conhece o Evangelho, oportunidade de darmos testemunhos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, oportunidades de abraçarmos os nossos entes queridos enquanto eles estão vivos, oportunidade de falar para um filho, para um pai, eu te amo, oportunidade de fazer o bem àquele que necessita, cuidar dos necessitados, não deixar para depois. Deus nos dá oportunidades que devemos agarrar, e a maior oportunidade que Ele tem nos dado é de nos aproximar dele através do estudo da palavra, diariamente, criando intimidade com ele. E o último ensinamento, então, eu coloquei 2 frases, de força em força e a Deus toda glória. E Paulo, então, diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus nos ensina que nós nunca estaremos sós, porque Deus nos assiste. É possível que o apóstolo Paulo tenha criado expectativas em pessoas ao ir à audiência fazer sua defesa. Ficou decepcionado e sentiu-se fraco. Contudo, ele nos ensina que quando estamos fracos é que somos fortes. E esta força vem do Senhor. Nós muitas vezes criamos expectativas em cima de pessoas. Pessoas têm expectativas sobre nós e as decepções acontecem, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Deus nunca nos decepciona e não nos abandona. E a palavra de Deus nos ensina, e a vida de Paulo confirma, que Deus nunca nos dá o abastecimento completo para toda a jornada da vida. E é o que o Salmos 84:7 diz, que vamos de força em força. Vamos ler, abram a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 84, versículos 4 a 8. É uma preciosidade, como tantas outras, essa passagem. Se os irmãos puderem acompanhar em suas Bíblias, a passagem em Salmos 84, 4 a 8, diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual
passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração e presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Deus nunca nos abandona. Deus nos sustenta. Deus nos reveste de forças. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, grande evangelista, nos impressiona, porque mesmo no corredor da morte, a preocupação dele é a de que todos os gentios escutassem a palavra de Deus. Porque o importante não é o evangelista, mas sim o evangelho. O importante não é o pregador, mas sim a pregação. Deus pode sepultar os pregadores, mas a obra de Deus continua. A palavra de Deus nunca morre. Paulo nos ensina que a melhor maneira de encerrar a vida é entregando a Jesus toda a glória. Paulo sabia que morrer, partir, descansar das suas fadigas, é fazer a última viagem rumo à casa celestial. É mudar de endereço, indo definitivamente para a casa do Pai. Paulo sabia o quão poderoso é o Deus que ele cria e servia, e compareceria perante o reto juiz para receber a coroa da justiça. Sim, Paulo combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Queridos irmãos, Deus sempre estará conosco. Busquemos intimidade diária com Ele para sermos revestidos de força em força enquanto vivemos neste mundo, do qual não pertencemos. Seja o que tivermos de passar, olhemos e busquemos o Pai, reconhecendo a nossa identidade como filhos de Deus e nunca, nunca, jamais seremos abandonados. Amém.